Como fazer o resumo de um trabalho de conclusão de curso? Primeiro, o resumo é uma síntese onde você ressalta os pontos principais e os objetivos da sua pesquisa. Ele deve transmitir o propósito, os métodos, os resultados e as conclusões do trabalho de uma forma sucinta e clara. Na verdade, ele é um cartão de visita para o seu trabalho. A estrutura do resumo, de acordo com a NBR 6028 de 2018. O resumo ele deve estar na língua do texto, deve conter no mínimo 150 e no máximo 500 palavras, deve-se utilizar a terceira pessoa do singular, deve ser apresentado em um único parágrafo. E observe esse detalhe: diferente dos parágrafos contidos no decorrer do texto, o resumo ele não tem o recuo, aquele tab. Ele deve ser justificado, ou seja, as margens devem estar justificadas, as linhas têm que ter comprimento igual. O espaçamento entre linhas é de 1,5, a fonte Times ou Arial e o tamanho 12. Contextualize então o tema, destacando a relevância e os objetivos de sua pesquisa. Quais são as informações obrigatórias no resumo? Ele deve conter as informações essenciais na pesquisa. É indispensável, por exemplo, o objetivo, o método, o resultado, as conclusões. Por isso que o resumo deve ser uma das últimas tarefas que o pesquisador, que o aluno, ele deve fazer dentro do seu TCC. Evite também informações excessivamente detalhadas. Lembre-se, é apenas um resumo de forma direta. Também utilize linguagem clara e direta. Procure as informações relevantes para o seu resumo. Após o resumo, você coloca as palavras-chave. O que são palavras-chave? São termos que vão identificar o conteúdo do seu trabalho, vai facilitar a indexação e a busca. Por exemplo, quando você vai na internet, no site de busca, pesquisar alguma informação, você coloca palavras-chave para chegar a um artigo, chegar a um site. Da mesma forma, para se chegar ao seu trabalho, é necessário essas palavras-chave. Ela deve representar os temas centrais do TCC com no mínimo 3 e no máximo 5 palavras ou expressões. As normas para palavras-chave da NBR 6028 de 2018 é a seguinte: ela deve estar logo abaixo do resumo, ser alinhadas e separadas no texto por uma linha em branco. Então, você tem o parágrafo do resumo, uma linha em branco e em seguida palavras-chave. Deve ser inserida entre 3 e 5 palavras-chave. Elas devem ser colocadas em ordem alfabética, separada por ponto e vírgula e com ponto final após o último termo ou expressão. O abstract é a versão do resumo em uma língua estrangeira. Normalmente se utiliza o inglês. A estrutura dele é a mesma apresentada no resumo em português, se o seu TCC for escrito na língua portuguesa. Vamos a algumas considerações gerais sobre o resumo. Primeiro, mantenha o resumo objetivo, seja claro, destaque os pontos principais sem dar detalhes excessivos. É apenas o cartão de visita para se ler o trabalho, para se conhecer o trabalho. Procure organizar seguindo a estrutura do trabalho: introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusões. Isso deve estar inserido dentro do resumo
de uma forma abreviada, com relevância dos pontos principais. Utilize uma linguagem clara, evite, por exemplo, termos técnicos em excesso. Faça uma conexão lógica entre as informações que forem apresentadas. Procure os resultados mais relevantes, as conclusões mais impactantes do seu estudo. Lembre-se bem, o resumo ele não deve conter citações bibliográficas ou referências. Revise também o resumo para garantir que não tenha erros gramaticais ou erros de digitação. E não esqueça de listar, depois do resumo, 3 a 5 palavras ou expressões-chave que representem os pontos abordados no seu trabalho, o que o leitor, através dele, chegue a rastrear o seu trabalho.